A estrela zumbi que explodiu várias vezes. Imagine olhar para o céu numa noite tranquila. As estrelas piscam, distantes, serenas, parecendo eternas em sua beleza silenciosa. Mas nem todas são o que parecem. Em meio a bilhões de pontos brilhantes no universo, uma estrela fez o impensável. Ela explodiu e continuou viva, não uma, nem duas, mas várias vezes. Como um cadáver cósmico que se recusa a morrer, ela retornou do além, desafiando tudo o que a ciência acreditava ser verdade. Essa é a história da estrela zumbi. E depois que você ouvir o que ela fez, vai perceber que talvez o universo seja mais estranho e assombroso do que poderíamos imaginar. Durante décadas, os cientistas estudaram como as estrelas nascem, vivem e morrem. Tudo parecia bem estabelecido. Estrelas pequenas como o nosso Sol acabam sua vida em silêncio, como anãs brancas, esfriando lentamente ao longo de bilhões de anos. Já as gigantes, muito maiores e mais pesadas, têm um fim mais explosivo: supernovas. Uma única supernova pode brilhar mais que uma galáxia inteira por alguns dias, liberando quantidades colossais de energia. É o final de tudo. A estrela colapsa. Suas camadas externas são ejetadas violentamente, e o que sobra pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Esse é o ciclo. É assim que funciona. Ou era. Em setembro de 2014, um telescópio localizado na Califórnia, parte de um projeto chamado HIPTFI-OI Intermediate Palomar Transient Factory, capturou o brilho de uma nova supernova. Recebeu o nome de HIPTFI 14H. A princípio, nada do anormal, apenas mais uma estrela gigante, cumprindo seu destino. Os cientistas anotaram, acompanharam o brilho e esperaram que ele desaparecesse, como sempre acontece. Mas os dias passaram. Depois, semanas, meses, e algo estranho começou a acontecer. A luz daquela explosão não desaparecia. Na verdade, ela se renovava, como se a estrela explodisse e se reacendesse de novo. O brilho diminuía, depois aumentava outra vez. Era como se estivesse pulsando, viva, contra todas as probabilidades. O que deveria durar algumas semanas continuou por mais de 600 dias. E não era um brilho constante. Era variável, pulsante, como se estivesse respirando, tentando continuar existindo. Uma estrela que se recusava a morrer. Esse comportamento deixou os astrônomos perplexos. Nunca antes uma supernova havia durado tanto tempo com tantas oscilações. Os modelos astrofísicos previam uma única explosão, um evento catastrófico e final. Mas aquela estrela parecia estar explodindo várias vezes, em rajadas, como se houvesse energia acumulada suficiente para múltiplas mortes. A pergunta que ecoou entre os pesquisadores foi: como isso é possível? As hipóteses começaram a surgir. Uma das primeiras e mais discutidas era que essa estrela poderia ter passado por algo conhecido como instabilidade de pares. Esse é um processo raro, que ocorre em estrelas extremamente massivas, pelo menos 100 vezes maiores que o Sol. Nessas condições extremas, a radiação dentro da estrela pode criar pares de elétrons e pósitrons que colapsam as camadas internas antes da destruição total. Isso pode gerar uma sequência de pequenas explosões antes do colapso definitivo. Mas mesmo essa teoria não explicava por completo o que estavam observando. A estrela zumbi parecia ir além. A situação se tornou ainda mais misteriosa quando os cientistas vasculharam arquivos antigos e descobriram que essa estrela já havia explodido antes, em 1954. Isso mesmo. 60 anos antes da supernova observada em 2014, registros fotográficos mostravam um evento explosivo vindo da mesma região do céu. Estaríamos falando de uma mesma estrela que explodiu em duas épocas diferentes, separadas por 6 décadas. Sei confirmado, e tudo indica que sim. Isso representa um dos maiores mistérios da astrofísica moderna, porque segundo toda a lógica conhecida, isso não poderia ter acontecido. Alguns teóricos propuseram uma ideia ainda mais insana, que talvez a estrela tivesse um buraco negro interno, que controlava a liberação da energia de forma pulsada, como se estivesse tentando engolir a própria estrela de dentro para fora. Aos poucos, outros sugeriram que havia ali uma interação com matéria escura, mas até hoje, ninguém foi capaz de explicar com certeza o que realmente aconteceu com a HIPTFI 14H. Seu comportamento deu origem ao apelido de estrela zumbi, porque ela se recusou a morrer. E mesmo quando tudo indicava seu fim, ela ressurgiu, não apenas em 2014, mas também décadas antes.
A pergunta que fica é: será que ela ainda está lá, esperando sua próxima morte? Mas esse caso não é apenas uma anomalia astrofísica. Ele nos obriga a repensar tudo o que achávamos saber sobre a vida e a morte das estrelas. Se uma estrela pode explodir várias vezes, se pode desafiar o colapso total, então talvez nossos modelos estejam incompletos. Talvez o universo ainda tenha leis que sequer conseguimos imaginar. Imagine agora que não há apenas uma IPTIF 14HLs. E se houver dezenas, centenas, milhares de estrelas zumbis pelo cosmos, escondidas, silenciosas, esperando sua hora de renascer do colapso, cada uma com sua própria sequência de mortes e ressurreições, como se o universo guardasse em si uma espécie de reencarnação estelar. E não são apenas os cientistas que estão fascinados com essa ideia. Astrônomos amadores, pensadores filosóficos, até teóricos da conspiração, todos tentam interpretar esse fenômeno. Alguns acreditam que essas estrelas podem ser sinais de inteligências superiores manipulando o cosmos. Outros enxergam nelas mensagens cósmicas, avisos, ou até sinais de que o universo não é apenas físico, mas também consciente. Pense nisso. Uma estrela que morre e volta, que explode e brilha outra vez, como um eco no tempo, desafiando o esquecimento. É quase poético. É como se o próprio universo gritasse para nós que a morte, menos até mesmo no espaço, não é o fim. Talvez um dia descobriremos que o ciclo da morte estelar é apenas uma fase de um processo ainda maior, que as estrelas, assim como os seres vivos, também têm formas de recomeçar, ou que estamos diante de um fenômeno inteiramente novo, que vai mudar para sempre a forma como entendemos o espaço, o tempo e a existência. No fim das contas, o caso da IPTIF 14HLs ainda está em aberto. Ela é uma ferida luminosa na certeza dos cientistas, uma lembrança de que, por mais que avancemos, o universo ainda tem cartas escondidas. A estrela zumbi nos mostrou que o fim pode não ser o fim, e talvez, em algum lugar do cosmos, nesse exato momento, outra estrela esteja prestes a explodir. De novo, olhe para o céu esta noite. Aquela luz que você vê pode ser de uma estrela que morreu há milhares de anos, ou pode ser uma estrela zumbi, tentando viver mais uma vez. Porque no fim, o universo é feito de mistérios, e alguns deles são tão profundos que nem a morte consegue silenciar.